O chamado de Samuel e a queda de Saul, o início de uma nova era. Meus amados irmãos, hoje embarcaremos em uma jornada poderosa através dos primeiros 15 capítulos do livro de 1 Samuel. Vamos testemunhar a história emocionante do chamado de Samuel, o fracasso de Eli, a transição para a monarquia e o trágico declínio de Saul. Fique até o final para uma reflexão poderosa e uma oração forte sobre a vontade de Deus em nossas vidas. Explicação capítulo por capítulo. Capítulo 1. O nascimento de Samuel. O livro de 1 Samuel inicia com a história de Ana, uma mulher de grande fé, mas que carregava a dor de não poder ter filhos. Em sua angústia, ela se dirige ao templo e ora fervorosamente ao Senhor, prometendo que, se recebesse um filho, o consagraria ao serviço de Deus por toda a vida. Deus responde seu clamor, e Ana dá à luz Samuel. Fiel à sua promessa, ela entrega Samuel ao sacerdote Eli para que ele cresça no templo, dedicado ao Senhor. Essa história nos ensina sobre a força da oração e da confiança em Deus. Ana nos ensina sobre a força da oração e da confiança em Deus. Assim como ela, devemos aprender a entregar nossas petições ao Senhor com fé, confiando que Ele tem o melhor para nós. Na prática, podemos reservar um momento diário para orar e entregar nossas preocupações a Deus, assim como Ana fez. Capítulo 2. O cântico de Ana e o pecado dos filhos de Eli. Ana exalta Deus com um lindo cântico de louvor, reconhecendo a soberania e justiça divina. Enquanto isso, conhecemos os filhos de Eli, Ofni e Finéias, que eram sacerdotes, mas abusavam de sua posição, tomando as ofertas destinadas ao Senhor e cometendo pecados graves. Um profeta anônimo surge para anunciar que Deus rejeitaria a casa de Eli devido à corrupção de seus filhos. O cântico de Ana nos mostra a importância de reconhecer a soberania de Deus. Já os filhos de Eli nos alertam sobre o perigo de abusar da posição espiritual. Na prática, devemos examinar nossas atitudes para garantir que estamos servindo a Deus com integridade e gratidão. Capítulo 3. O chamado de Samuel. Samuel, ainda um menino, recebe o chamado de Deus durante a noite. Ele ouve seu nome sendo chamado e, pensando ser Eli, corre até o sacerdote. Isso acontece 3 vezes até que Eli percebe que é o Senhor que está falando com Samuel. Deus revela que o julgamento viria sobre a casa de Eli. Samuel, então, começa sua jornada como profeta, sendo reconhecido por todo Israel. Samuel estava atento à voz de Deus. Na prática, podemos aprender a discernir a voz do Senhor dedicando tempo à leitura da palavra e ouvindo sua direção em oração. Capítulo 4. A Arca da Aliança é capturada. Os israelitas entram em batalha contra os filisteus e, após uma derrota, decidem levar a Arca da Aliança para o campo de batalha, acreditando que isso garantiria a vitória. No entanto, eles são derrotados novamente, Ofni e Finéias morrem, e a arca é capturada. Quando Eli recebe a notícia, cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. Sua nora, ao entrar em trabalho de parto, nomeia seu filho de Cabode, significando a glória se foi de Israel. Os israelitas confiaram na arca como um amuleto em vez de confiarem no próprio Deus. Na prática, devemos nos lembrar de que nossa fé deve estar em Deus e não em símbolos ou rituais. Capítulo 5. A arca entre os filisteus. A arca é levada para o templo de Dagom, mas a presença de Deus se manifesta com poder. O ídolo Dagom cai e se quebra diante da arca. Em seguida, pragas terríveis assolam os filisteus, causando pânico entre eles. Deus mostrou que ele é maior do que qualquer outro Deus. Na prática, devemos confiar em que o poder de Deus é suficiente para nos livrar de qualquer situação difícil. Capítulo 6. A arca retorna a Israel. Os filisteus, desesperados para se livrar das pragas, devolvem a arca junto com ofertas de ouro em forma de tumores e ratos, representando as pragas que haviam sofrido. A arca é recebida em Bet-Semes, mas alguns homens olham para dentro dela e são mortos por desrespeitarem a santidade de Deus. O povo foi castigado por não respeitar a santidade da arca. Na prática, devemos tratar as coisas de Deus com reverência, seja na igreja, em nosso tempo devocional ou ao falar sobre ele. Capítulo 7. Samuel julga Israel. Samuel exorta Israel ao arrependimento e lidera o povo em uma grande vitória sobre os filisteus. Ele ergue uma pedra chamada Ebenezer, lembrando que foi Deus quem lhes deu a vitória. O arrependimento trouxe libertação. Na prática, devemos reconhecer nossos erros e buscar a Deus com um coração sincero. Capítulo 8. Israel pede um rei. O povo, influenciado pelas nações vizinhas, pede um rei. Samuel avisa que isso traria opressão, mas eles insistem,
rejeitando a soberania de Deus. O povo quis um rei por desejo humano, rejeitando a soberania divina. Na prática, devemos confiar que Deus sabe o que é melhor para nós, mesmo quando queremos algo diferente. Capítulo 9. Saul encontra Samuel. Saul, um jovem de grande estatura, sai em busca das jumentas de seu pai e encontra Samuel, que já recebeu a instrução divina para ungí-lo como rei. Deus escolheu Saul, mesmo quando ele não imaginava. Na prática, devemos estar preparados para aceitar a missão que Deus nos dá, mesmo que não nos sintamos prontos. Capítulo 10. Saul é ungido rei. Samuel unge Saul e lhe dá sinais proféticos. Ele é proclamado rei, mas esconde-se por insegurança. Saul teve medo e se escondeu. Na prática, não devemos fugir dos planos de Deus para nossa vida, mas sim enfrentá-los com fé. Capítulo 11. Saul confirma seu reinado. Saul lidera Israel em uma grande vitória contra os amonitas e é aceito como rei. Com coragem e obediência, Saul obteve sucesso. Na prática, devemos agir com coragem e confiar que Deus nos capacita. Capítulo 12. O discurso de Samuel. Samuel relembra a fidelidade de Deus e alerta o povo sobre as consequências da desobediência. Samuel alerta sobre as consequências da desobediência. Na prática, devemos lembrar que nossas escolhas têm consequências e devemos buscar sempre obedecer a Deus. Capítulo 13. O primeiro erro de Saul. Saul, impaciente, ofeal tentou resolver as coisas sem esperar por Samuel. Na prática, devemos aprender a esperar no tempo de Deus e não agir precipitadamente. Reze sacrifício sem Samuel. Deus rejeita sua linhagem como consequência. Capítulo 14. Jonatas e a vitória contra os filisteus. Jonatas, com grande fé, vence os filisteus. Saul faz um voto imprudente que quase leva à morte de seu filho. Jonatas teve fé e venceu. Na prática, precisamos confiar em Deus e agir com coragem, sabendo que Ele está conosco. Capítulo 15. A queda de Saul. Deus ordena que Saul destrua os amalequitas, mas ele desobedece. Samuel declara que Deus rejeitou Saul como rei. Saul desobedeceu a Deus e foi rejeitado. Na prática, devemos obedecer plenamente a Deus, sem tentar justificar nossas falhas. Reflexão. Essa parte da história de Israel nos ensina sobre obediência e submissão à vontade de Deus. Ana nos ensina a buscar ao Senhor em oração. Samuel mostra a importância de ouvir a voz de Deus. E Saul nos alerta sobre as consequências da desobediência. Devemos confiar e seguir a vontade do Senhor de forma plena. Oração. Senhor Deus, nos colocamos diante de Ti com corações humildes. Ensina-nos a ouvir Tua voz, como Samuel ouviu. Dá-nos força para obedecer plenamente a Tua palavra, sem reservas ou desculpas. Que nunca sejamos como Saul, negligenciando Teus mandamentos. Pai, ajuda-nos a ser fiéis em tudo que colocas em nossas mãos. Restaura nossa relação contigo e nos dá um coração sincero e quebrantado. Em nome de Jesus. Amém.